Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Tô aqui tentando, né, retomar aquela rotina de gravação de conteúdo para vocês aqui, para ver se dá ânimo continuar. Vocês são uma parte da inspiração. Quando eu vejo alguns comentários nos vídeos, como eu já disse no anterior, é legal o feedback aqui positivo. Dá uma vontade de insistir um pouco mais. Apesar que, cara, falar a verdade nesse mundo de mentiras aqui é complicado. Desanima. Como tudo ao nosso redor desanima, né, ultimamente aqui. Eu continuei, né, tendo dificuldades técnicas aqui, como por exemplo o novo celular que eu tenho. Ele tem um problema de foco, não sei se vocês perceberam. Eu tenho que deixar aqui a porta aberta hoje, né, do local onde eu estou gravando, porque eu percebi que a iluminação também aqui não é legal. Eu vou ter que dar uma mexida aqui, procurar uma alternativa de melhorar as condições de luz aqui. Não adianta comprar aquela Ring Star lá, aquele Ring Light, né, que fala. Não, aquilo é coisa de blogueiro, de influencer, modinha e tal. Eu comprei, mas não funcionou, quebrou rápido aqui. De péssima qualidade, por sinal, como qualquer coisa que a gente compra ultimamente aí. Eu tava dando uma passada, né, aqui nos sites, né, ou nos canais que tratam de conspirações, ali como quem busca entretenimento, sabe? Só para me dar uma atualizada, para saber se tem alguma coisa interessante. E como sempre a gente se decepciona, né, com as pessoas que tratam desse assunto, porque muitos são só prostitutas do sistema, como eu já disse para vocês. Então eles estão ali para confundir você ao invés de esclarecer alguma coisa, né? Eles vão falar, né, sobre algum tema relacionado à conspiração de maneira polêmica, para tentar viralizar, ganhar views. E para isso ele também não quer se comprometer, falar na real junto ao sistema. Então ele fica meio que sabonete ali escorrendo. A gente tratou disso sobre os parasitas de atenção no outro vídeo. E notei algumas bobagens, como sempre. Eu quero dizer para vocês que eu sou meio que antigo nessa questão de pesquisar sobre conspirações. Eu sou antigo não, né, cara? Que eu não sou tão velho assim. Mas eu tenho os meus métodos mais tradicionais de pesquisa. Então eu tenho minhas restrições com essas novas tecnologias de comunicação. Eu não consigo acompanhar a dinâmica ali, e a velocidade do Twitter, por exemplo. Não sei quem seguir, como seguir, o que está certo, o que está errado, porque é muita informação e muita bobagem. Da mesma forma o TikTok também, eu acho que é só mais uma plataforma de vídeos, no caso curtos e tal, mas para viralizar alguma dancinha, alguma coisa que, sabe, não me chama atenção. Então eu fico ali muito restrito aos sites mais tradicionais que eu curto, alguns canais, para saber sobre qual é o tema, não que eles estão dizendo a coisa certa, mas qual é o tema em destaque, que está gerando view, que está gerando a atenção, do público. Mas eu tenho minhas restrições, a como observar, o que está sendo colocado por aí. Tá? Eu quero dizer para vocês que, por exemplo, quando eu vejo uma notícia, em destaque aí nos jornais, eu já começo a prestar atenção, na forma como o jornal está tratando. Porque se você observar a origem daquele jornal, e quem controla aquele jornal, você sabe quais são os interesses por trás da notícia, e o que ele está querendo fazer você pensar, te induzir, a ter uma opinião sobre aquele assunto. Pô, o carro do gás de novo, cara, acabou de passar, pô. Vou ter que dar uma segurada, tá? Cara, não tem como, olha isso. Acha que dá pra gravar assim? Ele tá aqui perto do bairro ainda, mas ele já passou aqui da rua, tá? Os cachorros já deram alerta. Vamos ver se vai dar pra gravar aqui sem essa poluição externa aqui. Mas é que eu tenho que deixar aberto por conta da iluminação. Percebe que eu sempre tenho uma dificuldade? Complicado, né, galera? Mas vamos retomar aqui. Então surge uma notícia, aí eu já percebo a questão tendenciosa por trás de quem está divulgando a notícia. Você vai ver que são
né, variações, né, do mesmo assunto. Às vezes você olha a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes, então tem várias opiniões por trás, né, de como eles descrevem o fato em si. Então eu já fico meio, né, receoso, digamos assim, mas eu sei que aconteceu alguma coisa, né, relacionada àquele tema. Por exemplo, vamos começar aqui falando sobre geopolítica. Na geopolítica, né, na questão do confronto entre Rússia e Ucrânia, né, houve um confronto e de repente civis morreram num ataque russo e tal. Cara, surgiu essa notícia. Tem a versão da Globo, a versão da Record, a versão da Bandeirantes, a versão da CNN, da BBC e tal. Cara, é muita versão, né, com alguns detalhes até meio que radicais diferentes. Né? Se você pegar, por exemplo, uma versão de origem ocidental, ou seja, né, com as grandes corporações norte-americanas por trás, você vê uma tendência a querer influenciar, a você a pensar que a Rússia é o mal, é o vilão, coitadinha da Ucrânia, são vítimas, sempre, né, dessa forma, sempre nesse tom. Se você pegar algum tipo de informação de origem, né, oriental, digamos assim, né, mais para a questão da região russa, você vai ver outro tipo de notícia. Então o que eu faço? Soube que houve o confronto. Tá? Confronto entre Rússia e Ucrânia numa determinada cidade, por exemplo, onde pessoas morreram. É um grande ataque, um grande confronto. O que eu faço? Eu vou lá em uma fonte de notícia, como eu disse, eu tenho algumas restrições com essas novas tecnologias, né, de comunicação, essas redes sociais diferenciadas. Então eu vou lá no site, eu gosto muito de sites, sou da época dos sites ainda. Então eu vou lá no site como o Sputnik, né, que tem uma origem, né, mais pró-Rússia, digamos assim, né, ou uma Al Jazeera, que nesse assunto tem uma visão um pouco mais neutra, ou nem tanto. Mas aí eles vão falar sobre o confronto. Né? Confronto com tropas russas, né, e tropas ucranianas, ocasionaram a morte lá de 300 militares ucranianos. Ponto. Essa é a notícia. Aí eu pego a mesma notícia e vou lá em alguma rede ocidental. Eu vou lá na CNN, vou lá na BBC, né, e aí eles vão dizer que houve um confronto na mesma cidade, onde centenas de militares russos morreram numa heróica resistência ucraniana, porque a Rússia é do mal, né? E aí eles vão nesse tom aí. Tá? E aí se você pegar um site de notícia que tem uma origem ainda mais, né, restrita, né, à Ucrânia em si, uma fonte ucraniana, eles vão dizer que houve uma heróica resistência das tropas ucranianas e que mais de 1000 russos morreram, né, num confronto, né, além de vários civis foram covardemente assassinados pelos russos e tal. Ponto. Percebe que a mesma notícia tem variações? O que eu faço? Eu sei que houve o confronto, eu sei qual a versão de um lado, a versão do outro, e aí eu vou fazer as minhas pesquisas. Tá? Por que houve esse confronto ali naquela cidade em si? Qual a importância estratégica daquela cidade? Tanto para os russos como, né, para os ucranianos. Tem alguma coisa escondida naquela cidade para ela ser tão importante? Né, para motivar, por exemplo, um grande confronto de tropas? Quem está envolvido? Né? É o batalhão Azov? São as tropas Wagner? São mercenários que estão atuando ali? E aí eles não têm restrições, né, vindas da ONU, por exemplo, quanto à atuação no campo de guerra? Qual que é a estratégia ucraniana utilizada? Colocar civis, né, como escudo e colocar os militares atrás para evitar, né, o massacre vindo dos russos? Qual que é a estratégia russa? Bombardear tudo? Né, se jogar no confronto de guerrilha? Né, ou são ataques, né, cirúrgicos? Né, eu gosto muito dessa questão, dessa análise técnica. E aí eu procuro também analistas técnicos sobre confrontos e geopolítica. Não, nada de hoje no mundo militar, bobagem, propaganda norte-americana, né, ou algum influencer que acha que quer dar, né, uma notícia e opinar por trás dela. Não. Esses aí, para mim, não, sabe, não são fontes confiáveis de forma alguma. Tá? Mas eu busco ali, por quê? Aquela cidade tem o quê? Uma base, um laboratório escondido. Né? Tem alguma coisa relacionada a um tema de conspiração, né? Alguma coisa que, né, que é valiosa tanto para os ucranianos, né, OTAN, Estados Unidos, ou os russos. Né? Por que os russos querem aquele local? Entende? Eu vou atrás disso. É isso que me interessa. Houve o confronto, houve mortes, mas tem um motivo para isso. Nenhuma cidade é cercada e atacada, né, por esse volume, né, à toa. Né, só por questão de... os russos são do mal.
os ucranianos são do bem, é um confronto entre bem e mal. Não é isso. Então eu tenho, como eu disse, as minhas restrições, né, as fontes de notícia, a forma como ela é divulgada, o que há de real por trás dela. E falei, por exemplo, eu vi esses dias, né, no Reels, eu acho que foi no TikTok, mais uma notícia envolvendo conspirações e tratava sobre um viajante do futuro, né, o futurista. Você entende o trocadilho aqui? Seria um turista do futuro. E ele vem trazendo aquelas notícias, naquele tom alarmista, polêmico, que é o que dá, né, digamos que o alerta de atenção para as pessoas. Olha, o cara veio do futuro e disse que o mundo vai acabar. E aí, para ser um pouco mais específico, ele dá aquelas datas, né, com eventos, para provar tanto que ele é do futuro, como para chamar a sua atenção. E aí ele vem e aponta alguns temas polêmicos. Não é novo isso, tá, galera? Sempre tinha no passado aqueles videntes, aquelas pessoas que previam o futuro, alguns até com uma margem de acerto meio espantosa. Também surgiu depois também os viajantes do futuro, né? Pessoas ou entidades ou seres que viriam do futuro e trariam algumas notícias, né, para o presente aqui. Eu acho meio estúpido, meio bobo em alguns pontos, mas alguns casos, alguns eventos são bem curiosos. Tão curiosos que chamam a atenção das autoridades, que rapidamente vão lá e censuram, a real por trás daquele assunto. Né? Digamos que o viajante do futuro, quando ele é de verdade, ele some. Não por vontade própria, se é que você me entende. Primeiro eles descredibilizam, né, ridicularizam, né, o que ele trouxe de informação e depois somem com o cara, somem com a fonte. Entendeu? É isso que chama atenção. Mas eu vi, né, no TikTok, eu acho, comentado por outros, inclusive, traduzido e tal, mas acho que é de origem norte-americana, um cara que veio do futuro com algumas informações, para o ano de 2023, que já seria o início, né, de uma agenda, ou o início do apocalipse. Sempre tem essa questão do alarmismo, tá? Então ele deu algumas datas, né, e deu alguns fatos, segundo ele, que vão acontecer, que vão chamar a nossa atenção e vão provar que ele era do futuro, por exemplo. Quando dá data, sempre acho curioso, porque basta você esperar a primeira das datas que eles dão, né, que você vai ver que não se realiza. Né? Ou talvez tenha se realizado, sempre tem aquela dúvida, né, e censuraram a notícia, né, para não dar credibilidade, né, ao futurista, né, ou simplesmente porque o que aconteceu realmente é muito sério e não pode ser divulgado ao público. Tá? Então ele disse que entre as datas para o ano de 2023... Não, melhor assistir o vídeo aí, esse TikTok aí. Assiste. O primeiro grande acontecimento seria dia 14 de março. Ele disse que um mega tsunami acontecerá na Califórnia e deixará a cidade completamente submersa. Deixará mais de 500 mil mortos. O próximo seria no dia 28 de abril, dia que nascerá o primeiro bebê, com mutações e novos órgãos. De acordo com o suposto viajante, será o primeiro de muitos que nascerão assim. Já no dia 7 de maio, devido ao derretimento das calotas polares, será descoberta uma nova doença chamada de Vosenx, e ele afirma que causará uma mortalidade de 40% em todo o mundo. O próximo acontecimento seria dia 30 de outubro, que acontecerá descoberta de um novo mundo na floresta amazônica com novas espécies de humanos, e junto a este novo mundo também será descoberta novas espécies de criaturas e animais. E a mais assustadora das revelações do viajante seria uma guerra interestelar entre os humanos e uma espécie alienígena, nomeada apenas de os outros. Então a gente começa falando sobre o tsunami na costa oeste. Seria para o dia 14 de 3 de 2023. É interessante, né, cara, essa questão do tsunami, né? E as pessoas sempre têm aquela questão, o tsunami tem o quê? Uma origem de um terremoto, por exemplo, né? Ou de um grande evento que desloca ali um grande volume de água, né, que causa o tsunami e causa os seus estragos consequentes. A gente sempre falou, né, pelo menos a comunidade científica e a comunidade conspiranoica, sempre tratou desse tema dos grandes terremotos. Tá? Não é nada novo. A gente sabe que cientificamente os pesquisadores já identificaram que esses grandes terremotos acontecem periodicamente aqui na Terra. A gente sempre acompanha algumas tragédias, como aconteceu agora recente, né, na Turquia, por exemplo. Grandes terremotos, quando atingem áreas urbanas, dependendo das condições, causam, né, um volume de estrago muito grande.
né? E eu já não é de hoje, né? Como eu disse, desde os sites que eu acompanho há anos e anos atrás, né, eles falam de um grande terremoto que vai acontecer, né, e vai ter suas consequências, né, porque vai mexer na crosta terrestre da Terra de uma maneira, né, generalizada e tal. Um terremoto vai causar outro, vão ter tragédias relacionadas ao terremoto, tsunami, grande deslocamento de terra, até uma erupção vulcânica, ou a erupção vulcânica causaria o tal terremoto. Percebe que tem algumas, né, coisas envolvidas nisso? São pesquisadores, cientistas tratando do assunto. Então eles não vão dizer isso por nada, né? Eles estudam o período da Terra e percebem que sempre ocorreram esses eventos. Lógico que hoje os estragos causados por um terremoto são muito maiores, né? Para nós humanos sentimos o impacto diretamente. Se é numa área urbana, como aconteceu agora na Turquia, né, são milhares de mortos, né? Além do dano de estrago ali, né? Mas, cara, esses eventos que acontecem periodicamente podem, né, ser de origem natural, como também a gente tem, né, no mundo das conspirações, né, eventos do tipo artificiais, né, que seriam armas, digamos assim. O pessoal fala muito do HAARP, mas existem outras armas secretas, né, a gente não pode especificar as quais, mas que, né, eu tenho certeza que eles focam, por exemplo, né, em simular, né, eventos naturais, como por exemplo um terremoto. Então pode ter uma arma sísmica, né, ali entre os russos, chineses e americanos, né, para atingir o seu inimigo de alguma forma, né, com um grande terremoto. Ninguém está preparado exatamente, nem tropas militares estão preparadas, né, 100% para um grande terremoto, né, que pode causar então um tsunami, que tem outras variações de consequências. Então é muito, né, complicado você prever o que vai acontecer. Mas quem criou a arma já tinha essa intenção. Então pode ter uma origem natural, como pode ter uma origem artificial, esse mundo de conspirações, como por exemplo essas armas secretas. Tá? Eles têm lá suas funções, seus objetivos. Então não é nenhuma notícia, né, espetacular vir um cara do futuro e dizer, ó, vai haver um grande terremoto. O que pega nesse momento é ele dizer que vai ser no dia 14/3, que vai ter um tsunami, o tsunami vai ter, né, as suas consequências. Bom, hoje já é dia, acho que 16, 17, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, e não houve o terremoto com esse tsunami, senão já tinha divulgado aí nos sites de notícia na rede de TV. Então eu acho que já queimou essa previsão aí desse futurista. Mas sim, existem essas armas, existem, né, os eventos naturais que estão previstos inclusive para acontecer. A gente está passando num período, né, de intervalo muito grande entre esse grande terremoto previsto. Existe o Big One, eles tanto tratam aí, que talvez pode atingir a falha de San Andreas ou outras grandes falhas, né, aqui na Terra, e que vão ter consequências muito graves para a gente. Mas não foi dessa vez, então o futurista deve ter errado. Talvez não, ele acertou de certa forma, vai ter um grande terremoto. Pô, isso é óbvio. Cientistas, pesquisadores, a própria história diz isso, né? E as consequências podem ser um tsunami, sim. A gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando. Ele errou quando aí. Ele tratou também sobre um bebê com mutações, eu acho que é pro dia 28 de abril, se eu não me engano, né? Um nascido com algumas mutações genéticas, e que isso vai abalar a comunidade científica e até a humanidade. Cara, não é nenhuma novidade, mais uma vez dizendo, né, alguns bebês nascidos com mutações. São vistos como até aberrações, ou casos muito raros, né, algumas coisas bizarras em si. É natural, cara, faz parte da composição genética do ser humano, que não é nenhuma máquina perfeita, né, que ali no processo ocorram erros, digamos assim. E aí sim, pode nascer algum tipo de mutação. Pode ser algo bizarro, mas como pode ser algo, né, espetacular, sensacional, maravilhoso. Geralmente a gente dá mais atenção para aquilo que é bizarro, né? Mas pode ter um ser humano, como já ocorreu, que tem a capacidade de enxergar no escuro, naturalmente. Eu acho isso espetacular. Mas pode nascer uma anomalia genética como uma pessoa com 3 olhos. Vai ser visto como uma aberração. Mas então falar que vai ter, entre as suas previsões do futuro, vai ter o nascimento de um bebê com uma mutação. Cara, tinha que ser mais específico. Qual mutação? Qual a importância disso para a humanidade? Porque eu sempre penso que, se houver uma mutação, e aí sim, uma coisa mais artificial, né, como eu acho que ele quis insinuar nesse ponto aí, né, provocada de alguma forma, com algum objetivo por trás, eu acho que as grandes, né, corporações, né, os grandes donos do mundo, quem realmente manda, ele vai censurar a informação como eles sempre fizeram no passado.
Sempre que ocorreu, né, um nascimento, né, com uma mutação genética que pode ser explorada por eles simplesmente vão sumir. Eles controlam toda a informação sobre o assunto, censuram e acabam, né, e retiram aquilo para fazer suas pesquisas sigilosas e tal, macabras ali, para replicar a mutação, se for alguma coisa espetacular, né, ou para impedir que algumas pessoas vejam o resultado de alguma experiência deles. Cara, isso sempre acontece e continua acontecendo. Até governos e grandes corporações fazem pesquisas genéticas e utilizam seres humanos como cobaias. Além, é claro, da grande quantidade, né, de veneno que a gente consome diariamente. Então isso pode afetar a gente e causar uma anomalia genética, né, numa geração qualquer aí. Um indivíduo, né, que venha a nascer, ou em toda uma geração, por exemplo, né, como essa de agora, já vem afetada imunologicamente falando, a gente vai chegar aí nesse ponto. Então, cara, não é nada espetacular. A gente pode levar para o mundo das conspirações, é lógico. Pode ser fruto de manipulação genética, como eu estou dizendo aí, com grandes corporações, governos, né? Mas será que isso seria divulgado? Eu acho que não. Como eles nunca divulgaram o que eles fizeram no passado. Poderia ser um híbrido, né, de pesquisas, né, extraterrestres. O ET veio aqui, pegou uma humana, inseminou artificialmente, como aqueles grandes casos que a gente acompanha, né, nesse universo, pelo menos nesse tema restrito aí de, né, abdução e extraterrestres. Sim, os abduzidos seriam levados para pesquisas genéticas, entre elas, né, a composição de híbridos. Seria, né, um humano, ou pelo menos uma pessoa, né, de uma mescla entre um humano e um extraterrestre e tal, e eles têm uma ideia, vão tomar a Terra, e eles precisam desses híbridos para conviver entre a gente, né, e passarem desapercebidos ali para construir, né, a sua estratégia e tal. Ou só guerra biológica mesmo, tá? Uma guerra biológica e pesquisas e tem consequências. Como eu disse, eu acho que não seria divulgado, né, amplamente, como insinua, no caso aí, né, o futurista, né, para o dia 28/4, né, eu acho que seria isso. No dia 7/5, 7 de maio, né, seria, né, alertado a humanidade, né, de uma nova doença altamente letal. Vou ter que interromper de novo. Acabou? Parou? Ah, tem os cães da rua de baixo ainda latindo agora. Retomando, né, para o dia 7/5, né, seria uma nova pandemia, uma nova doença altamente letal, com cerca de 40% de índice de letalidade, né, que vai acontecer aqui na Terra, na humanidade, vai ter as suas consequências, como houve do Covid agora recente, né, milhares e milhares de mortos, né, e seria, né, essa doença uma consequência do aquecimento global, com derretimento, né, de algumas calotas polares. Aí surge um novo vírus, como já foi, né, divulgado aí em pesquisas recentes e pesquisas antigas também, né, que estudam essa possibilidade, né, inclusive, né, nessa questão de, né, de temas, né, apocalípticos, está lá, né, questão de um vírus adormecido que seria, né, reativado agora como consequência do derretimento da calota polar, né, e a gente não tem, né, um preparo imunológico para combater esse vírus, e ele teria uma grande, né, vantagem, né, sobre a gente aí nos matando em si, né, como a gente pode imaginar aí nesses, né, futuros apocalípticos, né. Como eu disse, tem pesquisadores que estudam a sério isso. Então é óbvio, agora, né, reativar um vírus que estava congelado há milhares de anos, né. Então um vírus, estou até falando de vírus zumbi e tal, né, e se esse vírus tiver alguma consequência patológica, né, para o ser humano, né, e a gente não está preparado para combatê-lo, por exemplo, como não estava preparado para combater uma nova gripe ou um vírus, né, semelhante na questão da contaminação, como é o caso da Covid. É fato, galera, que a gente está passando por mudanças climáticas. A fonte seria o aquecimento global, né? Eu acho que tem variações, inclusive, das fontes, mas é fato. A gente não convive mais com as estações, ou pelo menos com as mudanças de estações do ano, como a gente convivia há alguns anos atrás, cara. Não tem mais aqueles invernos rigorosos naquele período determinado, não tem aqueles verões, né, como a gente acompanhava antes. Agora o calor é muito mais intenso em alguns momentos, né? Em alguns momentos também a gente tem ondas
de frio intenso, com os quais a gente não estava preparado mesmo com o avanço da humanidade, e aí tudo isso gera mortes, tem grandes inundações, né, inclusive em locais que não estão preparados para isso, não acompanhavam, né, esse tipo de evento, né, há tão tempo atrás. Né, a gente tem as questões, né, de como o homem interage com o clima nesse momento, né, a gente está destruindo o nosso meio ambiente, isso gera esse desequilíbrio climático. O cara vem aqui e diz para você assim, eu não acredito, né, nessa questão do aquecimento global, porque olha o inverno norte-americano que matou... Cara, né, a consequência do aquecimento global, uma delas é o desequilíbrio climático. Então a gente vai passar por extremos, tanto de calor como de frio. Eu fico abismado quando eu vejo uma pessoa que se diz inteligente e tem esse tipo de, sabe, de imaginação, para não dizer burrice assim, né, cerebral, quando fala uma bobagem dessa como argumento. Né? Mas, cara, eu tenho certeza que um vírus desse vai surgir. Sempre surgiu na humanidade. Olha a Covid aí. Pode ter uma origem artificial? Sim, guerra biológica. Muitas das grandes nações, eu vou destacar aí China, né, Japão, né, Coreia, que são nações bélicas, como por exemplo Rússia, né, ou algumas nações da Europa, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, eles estudam, eles estão se antecipando nessa questão da guerra biológica. Tanto para se defender como para atacar. Porque é uma arma perfeita. Ainda mais se você for parar para pensar em agenda da nova ordem mundial, que busca uma redução populacional. Então, uma redução drástica de população significa que eles têm que matar milhares de pessoas. É fácil destruir com bombas? Mas aí você destrói também, né, o meio ambiente, né, que é o que eles querem preservar, os recursos, que é o tão precioso para ele, muito mais do que vidas, por exemplo. Então não pode simplesmente ter uma guerra ou grandes ataques atômicos para matar as pessoas, porque vão destruir o que eles estão querendo preservar para eles. Tá? E não querem dividir com ninguém, que seria o motivo da redução populacional. E também que querem aumentar o controle sobre o que restar da população. Mas uma arma biológica, como o Covid, né, de exemplo, eu já citei isso, pode simplesmente, né, focar em determinados alvos. Um vírus que mata com mais facilidade velhos. Na visão dos governistas, da elite, velhos são descartáveis. Na verdade, são prejuízo para eles. Então, enquanto não puder ser explorado financeiramente aí na sua velhice, né, quando não servir mais para isso, é só um desperdício de recursos. Então descarta velho. E já tem um sistema imunológico, né, defasado. Olha a nossa qualidade de vida hoje, se comparada a algum tempo atrás aí. A gente tem, né, capacidade tecnológica, né, e de estudos, anos de pesquisa, para estar melhor, né, biologicamente do que estamos. Tá? Mas o tanto de veneno que a gente consome, que a gente é obrigado, né, a conviver hoje, vai deixar a gente frágil mesmo. E é a intenção deles. É deixar o ser humano sempre frágil. É fácil de atacar, vulnerável. Então você tem um vírus que mata velhos. Você tem um vírus que mata pessoas que já têm comorbidades, pessoas que já são doentes. Novamente, pessoas que dão prejuízos para eles, são pessoas descartáveis. Enquanto puder ser explorado financeiramente num tratamento, bom, até é útil para eles. Mas quando não dá mais, cara, elimina. Elimina essas pessoas. Então o vírus da Covid veio e começou a matar velhos, né, e pessoas com comorbidades, pessoas com doenças já. Pessoas descartáveis. Matou muita gente pobre, que não tinha recurso para pagar um respirador, né, ou uma saúde privada, por exemplo. Pessoas pobres, né, a esse extremo, que não tem condições de bancar sua própria saúde, são pessoas descartáveis. São vistas tanto como prejuízo, né, para eles, que tem que ficar bancando o tratamento dessas pessoas, né, desperdiçando recursos com ela, como também pessoas que não vão servir no futuro para eles. Descartáveis. Então pensa bem, uma arma biológica seria o ideal para você fazer uma redução populacional, né, eficiente. Pensou agora? Então é evidente que eles estão estudando essas doenças, novos vírus, novas armas biológicas. O vírus vai surgir? Vai, eu não sei qual a origem. Se natural, né, por descaso humano, né, com a questão climática, ou se uma questão artificial, uma arma, né, biológica. Mas vai surgir. E vai ter a pandemia. Vão ter várias pandemias. Né? O fluxo de contato entre seres humanos hoje é muito maior do que no passado. Então hoje o cara está aqui no hemisfério sul, amanhã ele está no hemisfério norte. Hoje ele está no continente americano, amanhã ele está no continente asiático, no continente europeu. Às vezes nem amanhã, no mesmo dia ele pode estar por lá.
Né? Então, quer dizer, o fluxo de pessoas facilita essa contaminação e você criar uma grande pandemia, por exemplo. Uma doença, né, que pode ter ali um foco mais restrito numa determinada região, no passado, hoje ela vai atingir o mundo. E é fato também, galera, que o nosso sistema imunológico, né, foi afetado em algum momento. É evidente. Doenças consideradas já erradicadas estão, né, proliferando entre nós novamente. Nesse período de Covid a gente conseguiu identificar isso. Algumas doenças como tuberculose, né, outras enfermidades aí que eram até mais raras, né, como uma ameba comedora de cérebros, por exemplo, né, tudo isso está, né, proliferando, né, tendo grandes repercussões, porque tem muitos casos acontecendo. Eles podem até tratar como casos isolados, que é para não alarmar o público, né, para não criar pânico. Mas como é que pode ser tanto caso isolado assim sobre o mesmo tema, sobre a mesma origem, né, a mesma doença? Então não é isolado. O fato é que a gente está com o nosso sistema imunológico, sabe, variado, cara. Ele está variado de uma forma meio que, eu acho que provocada artificialmente, que é para nos deixar vulneráveis a essas novas doenças. A gente está passando por um período de redução populacional e ninguém está percebendo isso. Isso é parte da estratégia deles. É parte do objetivo. Que ninguém perceba, porque dessa forma ninguém reage. Foi um caso na sua família, mas teve vários casos em outras famílias. Mas você pensa que foi um caso isolado, deixa para lá. Uma doença exótica, uma doença, uma enfermidade já erradicada, mas que pegou lá o seu tio, o seu irmão. Cara, não é. A gente está passando por uma guerra biológica nesse momento. Existem outras armas a serem, né, usadas contra a população, contra a humanidade? Eu tenho certeza que sim. E estão sendo preparadas. E a gente já foi preparado. O ensaio foi a Covid. Como seria fácil criar uma pandemia. E controlar, inclusive, o fluxo das pessoas e até quem morre com essa pandemia. Então pensa muito sobre isso aí, cara. E não faz aquela relação, que no dia 7 de maio de 2023 vai ter uma nova doença. Temos novas doenças quase todos os dias aí, cara. A maioria não é divulgada pelo controle de informação. E tem as doenças que eles mesmos fabricaram lá. Modificaram alguns vírus ou coisas do tipo para usar como arma biológica. E aí sim, a agenda da nova ordem mundial, redução populacional, para depois estabelecer um controle maior sobre as pessoas, estabelecer um governo único. Aí a gente está falando de coisa séria, entendeu? Não um videozinho do TikTok dizendo, eu vim do futuro para alertar vocês que vai ter um vírus. Porra! A gente já sabe! Mas a data é o 17 de maio. Cara, é loteria desse ponto. Tem uma interessante, né? Que no dia 30/10 vai ter uma descoberta na Amazônia. Eu acho isso sensacional, cara. A forma como o futurista diz aí, o pessoal fica repercutindo. Dia 30/10 vai ter uma grande descoberta na Amazônia. A gente já teve, né? O Ratanabá. O Urandi, aquele pilantra. Eu não sei como é que alguém pode fazer uma relação que faça sentido e até tenha alguma credibilidade entre ETs e Terra plana. Mas ele consegue... E ainda tem milhares de seguidores. O mesmo cara que fala de extraterrestres e terra plana, que não faz o menor sentido uma com a outra, né? Ele também falou sobre essa civilização na Amazônia. E aí esse futurista, né, falou que no dia 30/10/2023 a gente vai ter uma revelação na Amazônia, né, uma grande descoberta. Seria uma antiga civilização? Cara, a gente tem várias variações de notícias sobre, né, grandes descobertas de civilizações antigas. Tá? A gente tem até uma disputa geopolítica ali na região da Ucrânia, porque tem algumas coisas antigas enterradas ali, assim como existiam no Oriente Médio, né, que também foi fonte de guerras, né, provocadas até pelos Estados Unidos, porque tinham seus interesses, né, em alguns artefatos, ou algumas histórias, ou algumas coisas que estão ali contidas nessas civilizações antigas. É fato que a gente passou por grandes períodos, né, de civilizações avançadas no passado, né, e isso já foi, né, comprovado cientificamente de diversas formas. Eles controlam a informação até para tirar a credibilidade dela, né, para você ficar acreditando, será, na sua religião, né, ou ser cético quanto ao assunto quando alguma notícia importante surgir. Né. Mas uma grande descoberta na Amazônia, eu acredito que pode sim acontecer. Não sei se nessa data, tá? Mas pode sim acontecer, eu acho que vai acontecer. Se a gente levar essas pesquisas a sério, vai acontecer em algum momento. Tem sim, tem as pirâmides que estão ocultas na floresta amazônica, né, tem civilizações, inclusive indígenas, né, que estão lá isoladas de maneira incomunicável, que a gente nunca viu, que é uma civilização em si. Pode ter uma civilização avançada lá, enterrada?
Pode, né? Tem até a teoria da Terra Oca e coisas do tipo. Cara, isso é fato. Né? Já vi essa variação dessa notícia aí, de grande descoberta, né? De forma, né, alternativa, por exemplo, Fossas Marianas, né? No hemisfério sul, lá na Antártica, por exemplo. A gente pode ter na Amazônia, pode ter no Oriente Médio, né, no continente asiático, ali, ou chineses, ou russos. Né? Sim, eles estão o tempo todo pesquisando isso, porque tem tecnologias e informações que não podem ser divulgadas para a humanidade, nesses locais. Porque pode quebrar, né, os dogmas religiosos, pode quebrar a comunidade científica, e principalmente a comunidade militar dele, dependendo de qual que é a informação contida ali. Como, por exemplo, a possibilidade de uma nova arma. Então, tem grandes descobertas a serem divulgadas? Não sei se serão divulgadas, mas para acontecer tem. Acontece o tempo todo. É que a gente não tem acesso. Tá? Lógico que pode vir um babaca como o Urandi e aproveitar uma tragédia, porque na época que surgiu o Ratanabá, ele aproveitou o algoritmo de pesquisa, que estava todo mundo pesquisando sobre, né, pessoas perdidas na Amazônia, no caso dos jornalistas, que foram executados pelos garimpeiros lá, né, madeireiros, não sei, criminosos ali na região. Né? E você percebe que o cara aproveitou que estava todo mundo pesquisando Amazônia, perdidos, e lançou lá uma cidade perdida, que é uma coisa interessante, e é relacionado no algoritmo. O cara explorou o algoritmo para fazer visualizações, trazer seguidores e ganhar financeiramente. É um babaca, é um oportunista pilantra. Né? Mas esse futurista aí não é muito diferente disso não, tá? Pode acontecer, eu acho que é fato, civilizações antigas ou grandes descobertas, né, serem divulgadas. A questão de ser divulgada seria uma notícia surpreendente, né? Mas, cara, é loteria novamente. E por fim, no dia 3/11, ele fala de uma guerra interestelar. Aí fechou o pacote, né? Seria o apocalipse. Né? A gente já veio de uma pandemia, a gente está vindo de uma grande descoberta, uma anomalia genética, né? Um grande terremoto, e aí vem uma guerra interestelar. Cara, dá para passar horas tratando desse assunto com vocês, nessa questão da agenda da nova ordem, né, de provocar um grande evento aí para assumir o controle do planeta, né, da humanidade. Né, como, por exemplo, criar um inimigo em comum para juntar todas as nações sob o controle deles. A pandemia fez muito disso, né, com a OMS, por exemplo. Todo mundo seguia as orientações da OMS. Então, se foi um ensaio a pandemia para uma guerra biológica ou para o controle da agenda da nova ordem, o ensaio foi bem sucedido, então eles vão continuar com o plano, tá? Né, guerra interestelar, né, seria uma civilização extraterrestre que ia, né, atacar a Terra. Eu acho que, né, as grandes nações, né, e os donos do mundo estão sim se preparando, né, para um evento do tipo. Uma guerra, eu acho que eles têm as informações deles. Não divulgam, não compartilham com a gente. Mas eles sabem do que pode acontecer, né, ou o que está para acontecer. Pode ser artificial para gerar essa condição aí da nova ordem, da agenda da nova ordem? Sim, pode ser. Né, como também pode ser algo que esteja fora do controle deles. E eles estão só se preparando, né, para resistir, né, e se adaptar às consequências desse evento, por exemplo. Então, quando eu vejo essas notícias, eu começo a prestar atenção. Né, o aumento do caso de visualizações de OVNIs, aumento de, né, eventos do tipo meteoros adentrando a nossa atmosfera e tal, né, mais a comunidade, né, militar internacional começando a aceitar divulgar assuntos relacionados a OVNIs. Né, seria o plano de desacobertamento. Eles tinham um grande programa de acobertamento, agora estão desacobertando, né, começando, né, a divulgar esse tipo de notícia, que é para acostumar a população, não criar um pânico do tipo e tal. Percebe que até o Vaticano já começou a falar sobre aceitar, né, uma condição de que existam, né, vidas de outras formas em outros planetas e tal, né, que é para aceitar, inclusive o pessoal que tem mais restrições religiosas, a aceitar essa realidade. Então pode sim ser um evento que seja fora, né, dos planos deles, ou esteja contido nos planos deles, mas está fora do controle deles. Quando eu falo eles, né, são os grandes donos do mundo. Aí isso é interessante. Importante, até grave, sério. A gente aqui é só peão, cara. A gente é só número descartável, tá? A gente vai, se sobreviver, tentar entender o que aconteceu. Né? Porque tem muita coisa, né, nos oprimindo nesse momento aqui, tá? Então pode sim ser uma invasão extraterrestre fake, um ataque de falsa bandeira, né, um evento artificial provocado por eles, como pode ser um evento que seja fora do controle deles, da capacidade, né, de controle deles, mas que eles estejam se preparando, né, para absorver ali e levar algum tipo de vantagem, né, na sequência.
Eu sempre penso naquela questão, na equação de conspiração, onde eles têm ação, reação e consequência. Essa é a equação. Eles promovem algumas ações para ter, né, a ação em si e gerar uma reação, geralmente da população. E essa reação da população, né, será absorvida como consequência útil por eles. Então eles manipulam todo o processo. Eles provocam uma ação para gerar uma reação e ter uma consequência previsível, né, beneficiária para eles. Entendeu? Galera, não sei se o vídeo ficou bom, mas valeu.